Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar na prática aqui pintando. Ainda não vai ser um review, depois eu vou fazer, eu quero pintar algumas peças, eu quero ter uma noção de funcionamento, uma noção de aplicação de outras tintas também. Porque se eu fizer um review exatamente, eu peguei a coisa agora e tal, fica um review assim, meio que a pessoa fica meio que perdida fazer dessa maneira, tá? Então eu quero dar boas referências. Eu já utilizo pistola pulverizadora de tinta, eu tenho daquelas azulzinhas, sabe aquela Xing Ling mesmo? E é muito eficiente, inclusive eu pintei o meu portão lá, é que agora eu tenho essa daqui, provavelmente eu vou pintar com essa, mas bem eficiente. Aí eu peguei essa daqui, aí eu tô pegando as manhas dela ainda, só que de início que eu já posso dizer é que, tipo assim, cara, ela vai muito bem com tinta grossa, tá? Pelo que eu vi, pelos testes que eu fiz com tinta grossa para latex e tal, ela é excelente para esse aspecto. E agora aqui eu tô pintando com uma tinta mais fina, um esmalte sintético diluído em água. Eu diluí mais ou menos uns 20%, 20-25%. Então, para as tintas mais finas, por exemplo, assim, você tem que... Até mesmo, ela tem um ajuste de tipo aqui para limitar a ação do gatilho, ou seja, limitando a ação do gatilho, limita o tanto de tinta que ela vai puxar por vez. Mas ainda assim, o controle você tem que dar no dedo aqui, tá? Porque se você abrir até o limite aqui, ainda precisaria ser mais um pouquinho para uma tinta mais fina. Então, o controle é dado no dedo. Então, ainda eu estou pegando as manhas. Mas eu já fiz algumas aplicações como essa peça, ela já foi dada uma mão de seladora, tá? Excelente para aplicação de seladora, puxa muito bem, tá? Seladora, tudo que eu utilizo base água, tá? Tem esmalte sintético base água, tem seladora base água, até porque na hora de fazer a limpeza da peça é água, tá? No máximo água com sabão. Agora quando você mexe com outros solventes, químicos do tipo, muitas vezes secou, você vai ter que limpar com thinner, por exemplo, e coisas do tipo, tá? Aí também já fica algumas dicas, que assim, cara, acabou de fazer a aplicação, limpar o equipamento, tá? Limpar o equipamento. Esse daqui eu adquiri usado, tá? Esse aqui eu adquiri usado, tá aqui, ó. É Wagner W670. E eu passei um pouquinho de raiva, porque... eu não sei se foi um defeito que veio de fábrica ou se foi a pessoa que quando limpou, ela fez uma inversão. No anelzinho de vedação que tem aqui na pistola, ele tem um lado certo para ele funcionar. Então o anel que estava aqui dentro, ele estava ao contrário, não estava vedando, estava escorrendo tinta, fez uma sujeira toda. Eu tinha limpado ela todinha, ela estava limpinha. Aí ontem eu fui fazer alguns testes de pintura e vazava tinta por todo lado. Eu já estava até com raiva achando que era problema nela em si. Mas não era, tá? Era simplesmente um anelzinho que tem ali, que você tem que fazer a limpeza nele, mas ele que faz a vedação. Inclusive, quando você desligava ela por conta do anel estar ao contrário, ele não vedava, aí ficava pingando tinta pelo bico ainda, e agora resolveu. Eu vou mostrar aqui na prática, pintando essa pecinha aqui, e a questão que eu disse, como a tinta que ela está diluída mais fina, até mesmo o ajuste do limite aqui do parafusinho, mesmo que se eu for no limite aqui, porque chega um ponto, se você soltar ele libera totalmente o parafuso aqui, ainda não é o suficiente. Então o controle é dado no dedo mesmo, para sair aquela tinta bem fininha, ok? Eu já pintei aquela pecinha ali, ó, mas vai ser resolvido em duas demãos, tá? Dependendo da tinta que você está utilizando, principalmente esmalte sintético, coisa do tipo, ela por ser mais viscosa, assim, se você fazer uma camada um pouquinho mais grossa, a tendência é ela escorrer. Então é melhor você acertar em duas ou três demãos. Dá uma demão fininha e deixa secando, tá? A peça ela vai ser pintada dos dois lados. Eu vou mostrar aqui na prática. Lembrando que essa estaçãozinha aqui, ela tem duas velocidades aqui do fluxo de ar, tá? Uma menor e uma maior. Cara, você pode trabalhar nas duas, tá? Mas dependendo da situação, às vezes uma tinta mais fina é melhor trabalhar na velocidade mais reduzida para ter um controle melhor na vazão.
ir para uma tinta mais grossa para ter uma eficiência melhor, trabalhar na velocidade mais alta. Mas pode ser que, independente de estar na baixa ou na alta, vá bem a situação. Eu vou mostrar na prática aqui, o jato que eu estou utilizando aqui, quando você deixa na diagonal, é o de formato de bolinha, ele é mais concentrado. Aí tem a opção de você deixar ele ou perfeitamente na horizontal, ou perfeitamente na vertical, e daí é o jato ou deitado o jato, que espalha deitado assim, ou de pé, para você pintar assim. E lembrando que essa pistola pulverizadora não é que nem pistola de pintura, que o pessoal faz isso, tá? Faz esse movimento. Essa daqui, ela trabalha sempre reto, tá? Reto. Dependendo, se você for subir, se for descer, é sempre assim, não é assim, ó, espalhando assim, senão a tinta ela não tem um padrão. E essa é uma questão do pulverizador, tá ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui na prática. Vazou um pouquinho, mas foi porque estava solto aqui o aperto aqui do bico, tá? Mas é isso. Essa daqui, por conta dessa tinta que eu estou utilizando, que ela é uma tinta, ela demora um pouquinho mais para secar, não adianta você tentar fechar a peça em uma demão, tá? Tem que ser em 2 ou 3 demãos e tem que dar um tempo ali de secagem. Por conta que, tipo assim, com a prática, sim, a pessoa consegue pintar as beiradinhas aqui, mas essas bordas eu prefiro depois fazer esse retoque no pincel, tá? Porque senão você acaba desperdiçando muita tinta pintando só nessa partezinha assim, tá? Mas eu acho que vocês conseguiram ter uma noção aí de eficiência de cobertura. E novamente, ontem ainda, anteontem, eu pintei ali, ó, tá vendo? Até mais ou menos ali na planta. De lá pra lá não foi pintado com ela. Lá foi quando eu pintei a casa aqui, daí sobrava tinta, eu passava lá só pra já ir ficando meio branco. Mas essa parte aqui, ó, até na planta foi pintada com a pistola pulverizadora, só que ainda ela tava com aquele problema da questão da inversão do anel. Então ela tava funcionando, mas não tava legal, dava para perceber, depois que eu fui descobrir esse problema aí, tá? Mas enfim, eu vou fazer mais alguns testes, eu vou pintar algumas peças, daí eu faço um review passando uma boa referência aí para quem está interessado nesse modelo, para ver se vai atender a sua situação aí ou não, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que eu já estarei postando mais vídeos. Falou!